Essa sim é a noite de Natal. É a noite de 25 de dezembro de 2025. Está fazendo um ano que eu estava internado numa UTI. Foi um Natal inusitado, bem diferente, atípico e bem diferente. Muito bem. É uma noite diferente também. Noite de Natal. Eu quero trazer para vocês esse tema, esse assunto do nascimento de Cristo, do nascimento do Senhor Jesus. Uns chegam a dizer que Jesus nasceu em dezembro, dentro dessa lenda de Papai Noel, de Natal. Outros dizem que Jesus nasceu em outubro, mas ninguém tem uma data definida do nascimento do Senhor Jesus. Mas nós temos fatos assim que da história e na Bíblia, além da Bíblia, nós temos a história de que vem comprovar o nascimento do menino Jesus, o nascimento de Jesus. Já havia falado uma profecia, já havia tido uma profecia. É isso que eu acho legal. Deixa eu ir aqui para a Bíblia, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Está aqui, ó. Agora, pois, eis que me vou ao meu povo. Nós estamos falando de Números capítulo 24. Nós estamos lendo na Bíblia Números capítulo 24, que sabe o que significa isso? O povo está no deserto. Quem escreveu isso aqui foi Moisés, segundo a tradição judaica. E então Moisés ainda é o ano 1300, 1200 antes de Cristo. 1200 anos antes de Cristo. Então, nós estamos voltando lá no período de Moisés. Moisés escreveu isso aqui, ó. Agora, pois, eis que me vou ao meu povo, vem avisar-te-ei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Nós estamos nos últimos tempos, nos últimos dias. Então proferiu a sua parábola e disse: Fala, Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu as palavras de Deus e o que sabe o conhecimento do Altíssimo, que viu a visão do Todo-Poderoso, que cai e se lhe abrem os olhos. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Então, aqui você está vendo de que Deus já está usando Moisés falar dessa estrela para tocar nesse assunto, que essa estrela de Jacó também aponta para a tribo de Judá, que da tribo de Judá iria nascer o menino Jesus, Jesus, o Deus encarnado. Muito bem. Aí nós, quando a gente vem aqui para Mateus 24, quer ver? Vamos para Mateus 24? Quando você vem aqui para Mateus 24, não. Deixa me ver aqui. Ó, os magos chegam em Jerusalém logo após o nascimento de Jesus. Isso também está na história. Está na Bíblia e também está na história.
perguntando a Herodes onde estava o recém-nascido rei dos reis, que viram no Oriente. O que os levou a serem enviados por Herodes para Belém, onde encontraram Jesus em uma casa, não mais na manjedoura, indicando que já havia passado algum tempo, talvez meses. Uns falam 7 meses, outros falam 9 meses. Por isso que Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, porque dentro desses 2 anos aí iria pegar todas as crianças, os soldados romanos, os soldados, o povo, os todo mundo procurando criança, comendo criança macho, com menos de 2 anos. Foram muitas crianças mortas, foi muito choro, foi muito sofrimento. Então está aqui, não mais na manjedoura, indicando que havia passado algum tempo, talvez meses do nascimento. Tradicionalmente, a igreja celebra chegada deles, Epifania, quer dizer, em 6 de janeiro, mas isso é uma data litúrgica, não o dia exato, né? No Evangelho de Mateus, no capítulo 2, versículo 1 ao 3, os magos chegam a Jerusalém depois do nascimento de Jesus, perturbando o rei Herodes com a sua busca pelo novo rei. Quer dizer, Herodes, que é o Herodes o grande, que é o Herodes o capaz, o poderoso, que tomou o lugar de Alexandre o Grande, que venceu a Babilônia, que venceu Medo-Persas, que venceu a Grécia, e agora Roma que venceu a Grécia. Quer dizer, na cabeça desse rei Herodes, caramba, eu estou no lugar de Nabucodonosor, eu sou o cara, então como que ele iria aceitar um novo rei? E por isso que perturbou Herodes, porque Herodes fala com os magos: olha, vocês vão, quando vocês encontrarem o menino, vocês me avisem que a gente quer adorar o menino Jesus, o Messias. Mas ele queria adorar, é tão certo que ele mandou matar todas as crianças com menos de 2 anos. Meu Deus, não matou Jesus, não encontrou Jesus, Jesus estava com menos de 2 anos, porque Deus, antes desse decreto, Deus avisa para José em sonho, José e Maria, sumir dali e se esconder no Egito. E foi para um lugar muito longe. Por isso que eles não conseguiram matar o menino Jesus. Isso é uma mensagem muito forte, pessoal. Isso mostra que aqueles que são de Jesus, aqueles que são de Cristo, então isso significa que Deus dá livramento. Nós sabemos que vai ter a perseguição, a matança de cristão, como já chegou a hora, a matança de cristão, já estão matando os cristãos lá na Nigéria, lá nos países muçulmanos e nos países islâmicos, lá estão matando os cristãos. Já começou a perseguição, mas é nesse período da perseguição, tá bom? Eles consultaram Herodes sobre o local de nascimento e ele, após consultar os escribas, os enviou para Belém, pedindo para que informassem para que ele também pudesse adorar o menino. No tempo decorrido, a Bíblia indica que Jesus já estava em uma casa com Maria e não mais no estábulo quando os magos o encontraram, mostrando que não foi na mesma noite do nascimento. Alguns estudiosos sugerem que Jesus poderia ter até 2 anos de idade quando os magos chegaram, pois Herodes ordenou matar os meninos de até 2 anos em Belém, com base nas informações dos magos sobre o aparecimento da estrela, o que indica um período mais longo. Então, esses magos se cumprem nele
quando eles veem a estrela de Jacó, o sinal do nascimento de Jesus. E é isso que eu fico bem assim intrigado, porque os magos, eles estão a uma distância muito grande de Jerusalém, e esses magos, como estão estudando, como eles estão atentos, então eles percebem o sinal do nascimento do Cristo. Ao passo que os escribas, os fariseus, os de Jerusalém, os sacerdotes, eles não estavam atentos. Isso significa dizer que a mesma coisa vai acontecer na segunda vinda do Senhor Jesus. Que a primeira vinda do Senhor Jesus foi nascendo da Virgem Maria, nasceu. Então chegou o Rei dos Reis, nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou, subiu ao céu e vai voltar para buscar a sua igreja. E isso significa dizer de que essas pessoas que não estão atentas, igualzinho os magos estavam atentos ao sinal do nascimento do menino Jesus, do Messias. Isso significa que se você não estiver atento ao sinal ou atento aos sinais da vinda de Jesus, você vai ser pego de surpresa. E é aí onde você vai ficar para trás. Por isso, meus amigos, deixa nessa noite de Natal nascer dentro de você esse entendimento. Deixa nascer esse entendimento, porque Jesus Cristo está voltando. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E nós não vamos saber o dia e a hora, mas nós vamos saber o tempo, mais ou menos tempos. Porque o Senhor, ele disse, está escrito que ele não esconde dos seus servos seus mistérios. Ele não esconde dos profetas, dos que têm intimidade com ele, dos que estudam, dos que buscam, dos que têm zelo pela vida espiritual. Você já observou que tem muita gente que não tem zelo pela vida espiritual? Você já observou quantas pessoas não estão zelando pela vida espiritual? Principalmente coloca no coração as festas mundanas, as festas seculares, as festas do diabo, do mundo. Mas as festas divinas, ou as festas solenes, as festas de Deus, que é a Páscoa, que é o pão ázimo, que é a festa das dízimas, que é a festa de Pentecostes, a festa das trombetas, a festa da expiação dos pecados e a festa dos tabernáculos. Você sabia de que a festa dos tabernáculos tipifica a vinda de Cristo? Pré-anuncia a vinda de Cristo? Você sabia de que a festa de tabernáculo é o momento em que o sumo sacerdote está voltando quando ofereceu o sangue do animal? Você sabia de que a festa dos tabernáculos é quando o sumo sacerdote entrou, fez a expiação, untando com o sangue nas pontas da aliança, no santuário, no Santo dos Santos, e ele volta a trajetória, voltando. E quando ele está voltando, que ele aparece ali diante do arraial e diante dos homens, todos se encurvam, todos se dobram e começam a adorar, e começa 7 dias de festa, de cânticos, de louvores, porque o sumo sacerdote voltou do Santo dos Santos em vida, trazendo boas novas, trazendo bênçãos para aquele ano. Todo ano era assim. Em Israel, isso era um rito, o ritual que fazia esse povo prosperar e ter colheitas, ter chuva, ter livramento das pragas, ter livramento de inimigos, de invasão, de peste, de doença. O que fazia
esse povo de Israel ser saudável e crescer e prosperar, é porque, por causa desse ritual, a festa dos tabernáculos, que é a última festa, começava com a da Páscoa, matando o cordeiro que tira o pecado. E depois da matança do animal, vem uma semana de consagração, uma semana comendo pão asmo, comendo ervas amargas, somente pão asmo, santificação, pão sem fermento. Fermento significa o pecado. Então, a pessoa que está comendo aquele pão sem fermento, ele está em santidade. Isso eram as festas do Velho Testamento. Essas eram os rituais da antiga aliança. Mas os rituais da nova aliança em Cristo Jesus é a Páscoa, continua sendo pão asmo, que é a santificação, quando você anda em santidade, continua sendo os dízimos, a fidelidade dos dízimos, continua sendo a descida do Espírito Santo, que é o Pentecostes, continua sendo tocar das trombetas, que é quando você leva boas novas, que é quando você leva o evangelho, que é quando você fala de paz, você está pregando boas novas, você está falando de Cristo, está tocando trombeta. E a expiação dos pecados, pastor? Hoje em dia, a expiação dos pecados é essa crença. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, que foi concebido da Virgem Maria, que padeceu sob Pôncio Pilatos, que foi morto, sepultado, que ressuscitou dos mortos, que subiu ao céu e está sentado à destra do Deus Pai. Creio na sua santa palavra, creio na remissão dos pecados, creio na vida eterna e eu creio no Espírito Santo. Amém. Termina com amém. Isso é a expiação dos pecados, meu irmão. E a festa dos tabernáculos, pastor? Essa festa dos tabernáculos é você estar preparado, esperando a vinda dele. E quando esse sumo sacerdote, ele aparecer, que a igreja for ressuscitada, e também houver o arrebatamento, esse encontro dos ressuscitados com os arrebatados. E essa festa de bodas que vai encerrar para a eternidade. Ah, meu irmão, ouve novamente isso aqui, manda para outras pessoas ouvirem isso aqui. Isso aqui é tão importante você ouvir, anotar, aprender, saber, porque senão o que vai acontecer? Jesus vai voltar pela segunda vez. Os magos, que esses magos nos dias de hoje é o grupo de pessoas que está estudando, o grupo de pessoa que está aprendendo, estudando, procurando, sabe, dentro do evangelho, não dentro de um seminário. Porque se você fizer um seminário batista, você termina batista. Se fizer um seminário adventista sétimo dia, vai terminar guardando o sábado. Se você fizer um seminário numa Assembleia de Deus, vai terminar um assembleano. E aí vai. Mas é estudar a palavra, sem definição teológica, assim, sabe, de um partido denominacional, mas com uma definição apologética de ir defender o que está escrito no cânon, na Bíblia Sagrada, crendo na canonicidade da Bíblia Sagrada. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Então, se você gostou, dá um joinha aí, escreve aí, gostei. Se vocês gostaram, escreve aí nos comentários a parte que mais assim te tocou, o que você achou. Ouve novamente, assiste novamente, manda para outras pessoas, para que outras pessoas venham ter esse entendimento. Isso é tão importante, meus amigos, mas tão importante, que se você tiver a noção da importância de tudo isso, você vai compartilhar com outras pessoas. Se você é de Deus, você vai compartilhar com outras pessoas. Pode acreditar. Vamos então falar com Deus? Vamos orar na noite de Natal. Que noite abençoada. Que noite feliz. Estou aqui com minha esposa, meus filhos. Giovanni está aqui conosco.
o pastor Josias também aqui conosco. A gente assou a carninha. A bebida que teve foi água com gás, um refrigerante, um suco. Simplesmente Natal maravilhoso. Enquanto que o meu Natal ano passado foi tão assim diferente, não triste, mas diferente. Mas esse foi maravilhoso, inesquecível esse Natal. E eu quero preparar vocês para a virada de ano. Vocês daqui de Itabirito, se preparem para a virada, você virá comigo. Quarta-feira que vem vai passar um barulho, ó. Os camaradas nessa época, né? Então, quarta-feira que vem, às 10 horas da manhã, perdão, às 10 horas da noite, às 10 horas da noite, nós vamos dar início ao nosso romper de ano na presença de Deus. Convido você, independente de sua religião, você daqui de Itabirito, tá bom? Vamos falar com Deus? Vamos lá, nosso Deus e nosso Pai. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por tudo. Muito obrigado, Pai, por estar aqui nessa noite de Natal, nessa transmissão, juntamente com essas pessoas que aqui abriram esse link. Talvez essas pessoas estão abrindo esse link em outro horário. E eu peço ao Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor visite essas pessoas, Pai. Meu Deus, pessoas que estão numa noite de Natal como essa, fazendo barulho de uma moto, soltando fotos, música alta, essa coisa toda acontecendo. Nós estamos aqui. E cada um tem sua fé. Muitas pessoas dessas aí são pagãs, são pessoas vazias do coração, que não sabem o que querem, o que falam, não sabem para onde vão, não têm noção de nada. São vazias do conhecimento, Pai. Mas nós estamos aqui na sua presença, Senhor. Fale com Deus agora. Peça para Deus te tocar. Entrega teus caminhos a Ele. Entrega tua vida a Ele. Entrega teu coração para Ele. Fale com Ele. Aleluia. Vai falando com Ele aí. Fale, é Natal. É a noite de Natal. Ó nosso Deus e Pai, eu quero entregar nas tuas mãos, Pai, a minha vida, a vida da minha esposa, dos meus filhos, dos meus netos, da minha mãe, das minhas irmãs, dos meus irmãos, meus primos, sobrinhos, tios, cada um dos meus, com a sua família, Pai, com a sua clã. A minha clã é de 9. 9 pessoas fazem parte da minha clã. Eu, minha esposa, o David, a Rayane, a Bruna, o Dênio, o Lucas, a Rayane, o Bruno, que são 9, o Denis, são 9. Ah, Pai, assim também cada um tem sua clã. Abençoe, Senhor. Entregue na mão de Deus. Ah, meu Deus, a sua presença é real. Muito obrigado, meu Deus. Agora tome nas tuas mãos cada um de nós. Toca no nosso ser, toca na nossa alma.
Toca, receba o toque do Espírito Santo. Receba o poder de Deus na sua vida agora. Receba, meu irmão, você que está fraco, se fortaleça agora. Você que está caído, se levante. Se levante agora. O Senhor te sustenta. Aleluia. Muito obrigado, meu Deus, por esse momento sublime, tão maravilhoso aqui, Pai. Muito obrigado por esse dia, por esse Natal aqui, Pai, por essa noite de alegria. Muito obrigado, Deus. Agradeça a Ele agora. Agradeça ao Senhor. Mesmo que você esteja passando por alguma dificuldade financeira, física, espiritual, conjugal, em qualquer aspecto da sua vida, agradeça a Ele. Obrigado, Senhor, por tudo. Por poder falar, por poder ouvir, cheirar, cantar, por poder comer, beber, dormir, vestir, calçar, ir e voltar. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Muito obrigado. Nós te bendizemos, Senhor, e te glorificamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Eu quero colocar para vocês aqui essas informações, tá aí, ó. Eu quero colocar para vocês essas informações, tá aí, o meu número de telefone, quem quiser falar comigo, a capa dos meus livros, quem quiser adquirir um dos meus livros. Aqui está o horário de reunião. Aqui o endereço também para vocês daqui de Itabirito, para você vir romper de ano junto conosco. Está aqui o QR Code, chave de Pix, para poder você ser um mantenedor do nosso programa e do nosso ministério. Então tá aí. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado por você ficou aqui conosco. Dá um joinha, ouve novamente esse estudo, essa pesquisa, esse ensinamento, essa instrução e envia para outras pessoas. Tá bom? Tchau. Deus abençoe. Vocês estão assistindo em outro horário, sejam abençoados também.